capítulo 11, então, da Biologia 1, ele fala que é o capítulo da tecnologia do DNA recombinante e suas aplicações. Quando nós falamos de tecnologia do DNA, são métodos, né, da biotecnologia que são utilizados em relação ao caráter genético, né, a molécula de DNA, e tudo que o homem consegue realizar de processos em laboratório. Então, são metodologias que o homem consegue utilizar o material genético, o DNA, e utilizar de forma benéfica em ações que nós conseguimos fazer do nosso dia a dia. Então, este capítulo, né, que é a tecnologia do DNA recombinante e suas aplicações, ele tem a ideia, né, o interesse disso, o objetivo disso, é sempre nos ajudar, né, de forma artificial, de forma laboratorial, em nosso dia a dia. Então, olha como que começou essa história toda, né? Então, que a biotecnologia, ela vai envolver técnicas que permitem ao homem utilizar organismos para a obtenção de substâncias de utilidade para o ser humano, que eu acabei de dizer. Todo esse processo, essa metodologia da biotecnologia, ela foi utilizada para permitir o homem a ter algumas situações benéficas que naturalmente a gente não consiga, né? Então, o exemplo aqui inicial é a insulina artificial. Então, vamos lembrar aqui que a insulina, no caso natural, né? Nós temos o pâncreas é um órgão que produz este hormônio insulina. Né? Então, nós produzimos a insulina é um hormônio que ele é secretado toda vez que você faz um tipo de alimentação, qualquer alimentação que seja, o pâncreas secreta a insulina, e a insulina, qual que é a funcionalidade desse hormônio? É pegar a glicose, né, que é produzida a todo o processo metabólico, a glicose lá no sangue, e levar para todas as nossas células, e aí a glicose ela consegue penetrar na célula, né, pelo encaixe no seu receptor, e essa glicose dentro da célula inicia o processo da respiração celular, que é o nosso metabolismo celular. Para quê? Produzir energia. Então, naturalmente, a gente produz essa insulina e essa insulina faz esse processo. Agora, as pessoas que têm, né, uma deficiência dessa insulina lá no pâncreas, ou por total, ou por uma quantidade menor produzida, não consegue tirar a glicose do sangue, depois de um processo metabólico, né, num processo da alimentação, não consegue tirar a glicose do sangue e levar para as células. Automaticamente, não consegue produzir energia no processo metabólico da excitação celular, tá? Então, ou a energia ela fica baixa ou realmente não consegue nem usar, porque não consegue mais produzir a insulina em quantidades suficientes. Então, a pessoa acaba ficando mais fraca, né, por falta de energia. E a gente tem essa doença conhecida como a diabetes tipo 1, que é essa pela falta da produção da insulina. Então, o que acontece se as pessoas elas não produzem mais insulina, né, as pessoas que têm a diabetes, elas acabam tendo uma deficiência no processo metabólico, principalmente na produção de energia. O que a biotecnologia fez? Ela começou, então, a ter um benefício para o homem, né, processos que são métodos laboratoriais, e eles começaram, então, a produzir a insulina artificial. Então, os diabéticos, toda vez pós uma alimentação, ele acaba tendo uma injeção de insulina, né, produzida de forma em laboratório, por isso que a gente chama de insulina artificial, e essa insulina produzida em laboratório, que ela é injetada a cada término de alimentação pelos diabéticos, ele faz com que essa insulina artificial faz o processo da natural, ou seja, pegar a glicose no sangue, levar para as células, produzir energia, e aí fica tudo bem com ela. Tá? Então, começou todo o processo da biotecnologia, a tecnologia do DNA recombinante, justamente por causa de uma deficiência que muitas pessoas acabam adquirindo ao longo do tempo. Alguma dúvida aqui até agora? Alguma pergunta? Eu não.
Aqui eu vou fazendo com muita calma, tá, gente? Porque esses processos tecnológicos aqui, eu preciso que vocês entendam muito bem passo a passo, tá? Então, sim, eu vou fazer vocês, eu vou perguntar a vocês toda hora se tem alguma dúvida para a gente não perder a ideia aqui e o caminho, tá? Então, por enquanto, a ideia total de processos biotecnológicos surgiu através desse problema. Antigamente, bem antigamente mesmo, antes da produção da insulina artificial, nós usávamos a insulina, o hormônio insulina, de suínos, né, de porcos, ou então de bovinos, de bois. Essa insulina dos porcos ou dos bois é muito semelhante com a nossa, mas é semelhante, ela não é igual. Lembra do último capítulo que nós fizemos? Como que ocorre o processo da produção de uma proteína? Porque o hormônio é proteína. Então lembra que a gente precisa de apenas um fragmento do DNA, né, que é um gene, faz então a abertura desse gene, que é o DNA, aí depois vem o RNA mensageiro, faz aquela fita simples de RNA mensageiro, e a cada 3 bases nitrogenadas, ou a cada códon, vai encaixando aminoácidos, né? Quando você tem um conjunto de aminoácidos, você forma uma proteína, ou então a expressão de um gene. Se a insulina é um hormônio é proteína, ela é produzida assim. Só que tem que nos porcos e nos bois, aquela sequência de aminoácidos, nos porcos, a sequência desses aminoácidos, 2 eram diferentes, e dos bois, 3 eram diferentes. Então, a insulina, ela era muito parecida, ela não era igual, ela era muito parecida. Então, ela fazia um certo trabalho muito parecido com o nosso. Como tinha a possibilidade, porque a insulina não era igual e era apenas semelhante, tinha a possibilidade de quem tomasse essa insulina suína dos porcos ou então dos bois, poderia ocorrer algumas alergias, porque o hormônio não era igual. E aí o nosso organismo, ele entende aquele hormônio como um agente estranho. Então a gente acabava produzindo uma alergia, ou seja, o que era para ajudar, acabava às vezes atrapalhando por causa de processos alérgicos. Então aí foi criado, né, esses processos metodológicos da tecnologia do DNA recombinante para a gente conseguir produzir em laboratório uma insulina idêntica à do humano, com todos os aminoácidos certos, e aí você conseguir utilizar no seu organismo, porque não daria o processo inflamatório, né, ou de uma reação alérgica, que a insulina agora era a mesma. Tá vendo como que a ideia deles foi interessante para os processos biotecnológicos? Foi. E entenderam direitinho como que tudo começou? Entendi. Beleza. Sim. Então, então continuando, vamos lá. Já que a gente entendeu toda a história, né, uma introdução bem contada, bem historicamente aqui, o que seria realmente esse DNA recombinante para que tudo ocorresse da forma correta, né, certinha, produzida por uma informação de um gene que realmente ele é. Então, dessa maneira, é formado o chamado DNA recombinante. Ou seja, todo esse processo da produção da insulina artificial, eles criaram um DNA, né, a informação genética idêntica do homem para produzir essa insulina artificial, e eles chamaram essa produção de DNA recombinante, que é a associação de 2 ou mais moléculas de DNA de espécies diferentes. Ou seja, eu tenho uma informação que a nossa espécie, por exemplo, né, dando um exemplo, a nossa espécie tem uma informação genética que uma outra espécie não tem essa informação genética, mas que o resultado dessa expressão genética é interessante. Só que uma outra espécie não tem. E eu quero que agora que ela tenha essa informação genética. Já que naturalmente eu tenho, então eu vou pegar todo o processo de produção natural no meu organismo, que aí a gente já sabe que é um gene, é um fragmento, abre-se esse fragmento, produz lá o RNA mensageiro, produz a sequência dos aminoácidos e eu tenho, então, a expressão produzida. Então, como eu tenho todo esse processo,
E aí eu vou descobrir como que é esse processo, né, a sequência dos nucleotídeos pareados, a sequência do RNA mensageiro, a sequência do aminoácido, e vou fazer isso em laboratório. Então, eu chamei isso de DNA recombinante. O que eu faço com ele? Agora eu tenho que colocar essa informação, esse gene, na outra espécie que não tem. Quando ela aceitar esse gene que foi injetado nela e naturalmente ela começar a produzir uma informação que ela não tinha, faz, então, o processo completo do DNA recombinante. Então, por isso que falou aqui que o DNA recombinante é a associação de duas ou mais moléculas de DNA, né, porque pode ser mais de uma informação, né, 2, 3, 4, né, o tanto de gene de interesse, de informação genética de interesse que você queira, e aí essa espécie que não tinha, acaba tendo agora a informação. Ou seja, você tem essas moléculas de DNA em diferentes espécies que não são encontradas juntas na natureza. Ou seja, naturalmente ela não tinha. Como a informação ela ganhou agora, ela passa a ter para ser expressa. Então, uma informação ela não tinha, ela ganhou essa informação, né, de forma artificial, porém funcional. Tudo bem? Tudo bem. Joia. Sim. Aí vamos lá. Vamos voltar aqui lá no capítulo 10. Quando a gente falou que gene é uma informação genética e é apenas um fragmento do DNA, como é que esses processos metodológicos conseguem apenas retirar este único gene de interesse para tirar de uma espécie e colocar na outra? O que eles descobriram? Eles descobriram essas enzimas de restrição. O que é uma enzima de restrição, então? São enzimas especiais, que também são chamadas de endonucleases, que cortam a molécula de DNA. Ou seja, então, você tem a fita de DNA inteiro, seu gene inteiro. Só que você precisa de apenas um fragmento pequeno, que é um gene. Então, eles descobriram que existem enzimas chamadas de restrição ou endonucleases, que vai cortar exatamente aquele pedacinho daquele gene, daquele fragmento do DNA por inteiro. Então, ele vai cortar, essa enzima corta, em pontos específicos. Por que é em ponto específico? Porque eu não preciso do DNA inteiro, eu preciso somente de um pedacinho. Então, aquele pedacinho tem um ponto específico para essa enzima. Ela identifica esse ponto e corta só aquele pedacinho, tá? E aí ele vai retirar essa enzima, ela retira esse gene do DNA e aí vai permitir a introdução de outro gene no outro DNA da outra espécie, que nós falamos. Eu tenho uma informação genética, a outra espécie não tem, mas eu quero que ela tenha esse gene. O que eu faço? Então, eu tenho que tirar esse gene de mim, replicar ele, né? A gente acaba clonando ele várias vezes. Eu vou ensinar para vocês como que clona pedacinhos de genes. E aí, quando eu tiver milhões desses genes replicados, eu pego esses genes e coloco lá na outra espécie, que não tem naturalmente, mas que vai passar a ter artificialmente. Então, essas enzimas cortam a molécula de DNA em pontos específicos, retiram o gene do DNA e agora vai permitir a introdução desse gene lá no outro DNA da outra espécie. Então, aí você obtém o que a gente chama de DNA recombinante. Tá? Olha lá. Quem sabe o que é o Projeto Genoma Humano? Já ouviram falar nele? Então, a gente tem esse conceito aqui, ó. O que é o Projeto Genoma Humano? Ele consistiu em um esforço internacional. Muitos pesquisadores, muitos cientistas do mundo inteiro fizeram esse Projeto Genoma Humano, que é, literalmente, mapear todo o genoma humano. Alguém consegue me resumir o que, então, é um Projeto Genoma Humano? Eu não. Não? Mas alguém sim. Tenho certeza que alguém sabe o que é o Projeto Genoma. Professor, Oi? o Projeto Genoma é um esforço internacional para o mapeamento do genoma humano e a identificação de todos os nucleotídeos que o compõem? Isso. Quem é que falou? Larissa. Isso, Larissa. Muito bem, é isso mesmo.
Então, quando a gente fala de projeto genoma, o genoma humano são exatamente isso que você disse. É eu conseguir mapear, entender toda a sequência daqueles nucleotídeos que pertencem ao DNA daquela espécie. Então, né, voltando lá, Larissa, deixa o seu microfone aberto aí, por favor. Pode falar. Isso, vamos lá. Aí eu vou te perguntar, você vai respondendo rapidinho aqui, tá? Porque são informações que eu sei que você sabe, todos vocês sabem. Vamos lá. Na nossa espécie humana, quantos cromossomos são? 46 ou 23 pares. Isso, muito bem. Então, olha só, desde o primeiro par de nucleotídeos até o último, a gente consegue formar esses 46 cromossomos, certo? Sim. Então, como o projeto genoma, o que é o projeto genoma? O que é o mapeamento desse genoma? É você saber, desde o cromossomo número 1, o primeiro par, né, de nucleotídeos pareados, aí você vai identificando o primeiro par, supondo lá, timina com adenina. Aí o segundo, citosina com guanina. O terceiro, guanina com citosina. Até o último, ou seja, chegar lá no 46º cromossomo e eu conseguir saber todinha a sequência deste DNA. Então, eles fizeram o projeto Genoma Humano exatamente com um esforço internacional. Foram pessoas do mundo inteiro, cientistas e pesquisadores do mundo inteiro, durante um tempo, é claro, isso não foi da noite para o dia, para descobrir, então, toda a sequência da informação da espécie humana, tá bom? Tá bom. Beleza. Aí, olha só mais uma perguntinha. Nossas informações genéticas individuais são diferentes, mas muito semelhantes. Tem genes, né? Tem partes de genes, a grande maioria dos nossos genes, como nós somos da mesma espécie, esses genes, eles são idênticos, não são? São. São. Os outros que não são idênticos, pelo menos ele é muito parecido, não é? Sim. Isso, porque aí a gente tem que ver um pouquinho de diferença, porque nós realmente somos, totalmente não, nós somos muito semelhantes, porém diferentes, tá? Beleza. Aí, pode fechar de novo aí, por favor. Continuando aqui. Então, esse projeto Genoma, né, ele permite, então, não o que ele fez, é o que a gente comentou aqui agora, sequenciar um a um os genes, ou seja, todos os genes, desde o início até o fim do DNA, que codificam proteínas, ou então sintetizam um gene. Né? Lembra que a gente pode falar de expressão de genes, estruturas, no caso, proteínas, ou então uma característica que é visível. A gente trabalhou com várias, cores, tamanho, né? A gente trabalhou com várias, essas são mais visíveis. Então, o Projeto Genoma, ele teve o interesse de sequenciar um a um os genes que codificam proteínas, ou seja, só aqueles que são realmente expressos do corpo humano, e também aquelas sequências de DNA que não são genes. Lembra que eu falei para vocês no último capítulo, no capítulo 10, né, um slide que a gente tinha lá. Então, esse projeto, ele sequenciou um a um os genes que formam a expressão genética, mas também eles conseguiram sequenciar, né, aquela sequência dos nucleotídeos pareados, mas que também não conseguem informação genética. Então, eles sequenciaram realmente tudo, desde o primeiro até o último. Genes que têm expressão genética e genes que não têm expressão genética. Entenderam? Por isso que sequenciou realmente tudo, desde o início até o fim. Nós sabemos a sequência todinha da espécie humana, desde o primeiro até o último. Quantos genes são e aonde eles estão. Qual cromossomo está. Perfeito? Gente? Sim. Nenhuma dúvida? Sim, professor. Não, professor. Então, que ótimo. Eu estou gostando realmente que vocês estão bastante ligados aí. Eu até gosto demais desse assunto, tá? Por isso que eu fico me empolgando aqui. Vamos lá. Essa figura aqui, ó, eu coloquei ela de novo, para que a gente não se esqueça disso. Então, o que eles fizeram?
eu tenho, né, um pedaço aqui do DNA, outro pedaço, e esse aqui é um fragmento do DNA inteiro. Então, eu posso entender isso aqui como um gene. Lembrando, olha lá, o gene. Então, que gene é esse? Isso que eles fizeram, eles sequenciaram um a um, né, os genes. Então, qual que é esse gene? T com A com T, C com G, T com A com T, G com C, né? Então, esse aqui é a sequência desse gene. E esse gene aqui, ele é um que codifica a proteína ou uma informação genética. Por quê? Porque a partir dessa sequência do DNA, que é um gene, um fragmento, foi formado o RNA mensageiro. Eu sei que é RNA por causa da uracila. Aqui eu sei que é DNA por causa da timina. E aí, lembrando daquelas regrinhas, eu pego um gene, um fragmento, no sentido 5' 3', iniciando pelo TAC, ou então chamado de TAC, a produção do RNA mensageiro. Então, timina com adenina. Adenina, já que é RNA, uracila. Citosina com guanina. A UG é uma trinca, ou então um códon. Essa mensagem do RNA mensageiro faz o RNA transportador transportar um aminoácido, que no caso é a metionina. Lembra que tem uma tabelinha para a gente descobrir que trinca, né, que códon traz o aminoácido correspondente. Né? São 20 aminoácidos, mas existem 64 possibilidades de trincas. Então, pode repetir o aminoácido, mas a UG traz metionina. A próxima. Então, se era timina, adenina, uracila, guanina, citosina. O RNA mensageiro, então, foi feito. Essa trinca AUC, eu vou lá naquela tabelinha, vejo que o aminoácido é a isoleucina, tá? Essa sigla aqui, ILE, isoleucina. O RNA transportador, então, leu a mensagem e foi lá e buscou o aminoácido e transportou ele para encaixar aqui. A sequência, metionina, isoleucina e serina, e essa sequência que é uma de parada, ou seja, toda essa sequência do mensageiro relacionada ao código genético, principalmente com essa fita única aqui, né, a fita de baixo. Precisa de apenas uma das duas fitas, né? Então, essa fita aqui foi a transcrita no RNA mensageiro e traduzida na sequência de aminoácidos. Aqui, então, a sequência metionina, isoleucina, serina e o código de parada me fez a proteína tal ou a expressão tal do fenótipo. Lembraram? Dúvida aqui nesse processo, nessas etapas? Ou tá tranquilo? Não, tô bem tranquilo. Joia, bacana. Vamos lá, então continuando. Então, nós já falamos, né, a finalidade desse DNA recombinante, né, e como que ele foi construído. Né? Lembrando, inclusive, desse processo aqui. Fecha o microfone. Alguém abre o microfone. Fecha, por favor. E fecha o microfone. Isso. Está aberto ainda. Tem alguém que está com o microfone aberto. Larissa, seu microfone está aberto. Tem alguém com o microfone aberto. Aí, acho que fechou. Então, olha lá, lembrando aqui, que o DNA recombinante, né, a finalidade é exatamente fazer um gene que naturalmente em uma espécie é produzido e que eu quero que outra espécie que não tenha isso naturalmente passe a ter. Olha como que o processo, ele, etapa por etapa, é feito. Ele iniciou na década de 1970. Então, tem muito tempo que esse procedimento tecnológico ele é feito. Né? Lembrando lá que iniciou todo com a dificuldade que os diabéticos tinham de produzir o hormônio insulina. Né? Essa foi o pontapé inicial. E aí conseguiram perceber que pode fazer isso com vários genes. Porque mapeou o gene humano todo, né? E aí eles começaram agora a fazer novos processos de benefício ao homem. Vamos lá. Então, iniciado lá na década de 1970, aqui eu tenho um cromossomo, né, eucariótico, ou seja, é um cromossomo lá humano, ou então de uma outra espécie que a gente possa fazer, pode ser um vegetal, alguma coisa assim. Tem alguém me chamando. Deixa eu ver aqui.
É Marcelo. E Marcelo? Vamos lá, continuando aqui. Esse DNA recombinante, como que ele é feito? Primeira coisa, eu preciso de um pedacinho só, né, do DNA inteiro, então é um gene, aqui está mostrando que é um cromossomo, né? Figura totalmente didática, né, moçada? Então, aqui, os cromossomos. Aí, esse pedacinho só aqui, ó, quebra do DNA eucariótico pela enzima de restrição. Lembra que a enzima de restrição? Ela é uma enzima que consegue cortar um pedaço do DNA, né? O DNA está aqui inteiro. Então, só um pedacinho, essa enzima de restrição, ela corta em pontos específicos. Então, ela conseguiu cortar esse pedacinho e esse pedacinho. Esse aqui, então, é um gene, possui característica genética, aí agora alguma qualquer. Então, esse pedacinho, olha só, ele foi recortado do DNA inteiro, por causa da enzima, cortou só esse pedacinho. Lembra que ele pode ser clonado, né? A gente duplica isso várias vezes, daqui a pouco eu vou ensinar vocês como que duplica somente um pedacinho. Aí, esse pedacinho, ele vai ser introduzido nessa estrutura aqui, ó, que aqui está por inteira, que é chamada de plasmídio. Esse processo biotecnológico do DNA recombinante, ele é muito utilizado para que esses pedacinhos reproduzam várias vezes de forma natural em bactérias. Bactérias possuem o plasmídio. Plasmídio é uma estrutura que as bactérias possuem que tem a mesma constituição do DNA, ou seja, pareamentos de adenina com timina, citosina com guanina. E também é de forma circular. O que foi feito? Tirou esse plasmídio da bactéria, cortou o pedaço dela, né? Só abriu, cortou aqui, tá bom? E pegou esse gene do humano, que é uma informação qualquer. Vamos falar aqui que é a insulina, tá? Então aqui, ó, cromossomo do homem, identificaram lá esse pedacinho que é a insulina, onde consegue produzir. A enzima de restrição cortou o pedacinho, então esse aqui é o gene da insulina, tá? Sabidamente, e aí cortou somente um pedacinho do gene da insulina. Pegou o plasmídio, fez um corte nele e colou aqui, ó. Então, o gene da insulina do homem está sendo encaixado no plasmídio da bactéria. Então, aqui, ó, o gene da insulina do homem, introduzido no plasmídio, que é uma estrutura das bactérias, e aí, lá dentro das bactérias, ela começa a reproduzir de forma assexuada, ou seja, clonando várias vezes ela mesma, reprodução assexuada naturalmente. Automaticamente, o que foi feito? Eu tinha um gene da insulina na bactéria quando ela fez uma reprodução assexuada, uma bactéria, duas. Aí clonou aqui, ó, já tenho duas, né? Essa aqui clonou mais duas, então lá, ó, mais duas. Essa aqui reproduziu. Então, estou reproduzindo de forma, agora, nas bactérias, um gene em vários genes agora da insulina humana. Alguma pergunta aqui, ou alguma coisa que não ficou claro? Para dar continuidade, ou então eu voltar aqui alguma coisa que não ficou claro? Entendi. Eu vou Então, vamos lá, rapidinho, só para tentar fechar aqui o processo. Primeira coisa, então, eu estou mostrando passo a passo realmente o que seria um DNA recombinante, tá? Então, esse DNA recombinante, lembra que ele tem a finalidade de pegar um gene, uma informação genética de uma espécie, colocar em outra espécie que ela não realmente não consegue produzir isso naturalmente. Qual que é o gene de interesse? Qual que é a informação de interesse? Dando exemplo aqui, a insulina. Então, nós temos no nosso DNA um pedaço que é a informação para a insulina. Como que eu consigo tirar isso aqui? Utilizando a enzima de restrição. Lembra que ela consegue cortar o DNA em pontos específicos. Como que eu sei que esse pedaço aqui é o pedaço da informação da insulina? Porque nós já fizemos o genoma humano. Então, eu sei realmente qual cromossomo, aonde está, qual sequência é da informação, porque a gente já mapeou isso tudo. Então, eu pego a enzima de restrição, levo lá, corto esse pedacinho, cortei, eu posso multiplicar, né, esse gene
da insulina em laboratório, mas eu posso usar esse gene também em uma bactéria. Como que eu faço isso? Já que eu cortei, eu consigo pegar uma estrutura bacteriana, que é o plasmídio, tem a mesma constituição do DNA, ou seja, adenina com timina, citosina com guanina. Fiz um corte no plasmídio, peguei o gene e colei aqui. Esse plasmídio, né, agora está com o gene do homem, do humano, em uma bactéria. A bactéria não produz insulina, não. Mas a gente colocou o gene da insulina humana na bactéria. A bactéria agora ela tem a informação de produzir insulina. Mas a bactéria não vai fazer nada com isso. Ela não vai utilizar a insulina para ela. Mas, quando ela reproduzir naturalmente, automaticamente ela está reproduzindo o gene. Para quem? Para mim. Então, ela está reproduzindo esse gene naturalmente pelo seu processo de reprodução assexuado, várias vezes esse gene da insulina humana. Tá bom? O que eu realmente quero com isso? Eu estou produzindo várias vezes um gene de interesse meu, para que esse gene, depois que as bactérias reproduzem várias vezes de forma bem natural e bem rápida, eu pego esse gene aqui de novo, eu consigo tirar esse gene, colocar em uma solução, que é a solução que os diabéticos utilizam, que é a solução de insulina. Então, eu faço isso em laboratório, para que as bactérias reproduzam isso para mim de forma rápida, em grande quantidade. Depois eu tiro isso das bactérias, eu consigo cortar isso aqui de novo, levo para uma solução e eu faço a insulina artificial e entrego para o diabético conseguir tirar a glicose do sangue e levar para as células. Entendido? Eu entendi. Todo mundo? Eu gostaria de ver a carinha de todo mundo assim, balançando a cabeça, assim, entendi, professor. Ou então fazendo um joinha assim. Realmente eu queria ver todo mundo fazendo isso, mas eu não consigo ver todo mundo. Olha só, moçada, a continuação aqui, né, o nosso tempo está quase terminando, a continuação é exatamente da enzima de restrição, tá? Como a gente tem aula amanhã, eu vou continuar a aula amanhã. Então, né, deixe slide para esse, tá bom? Da enzima de restrição aqui. Porque eu quero fazer isso realmente com muita calma.